paz de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Estamos essa quinta-feira. Avivas, Senhor Jesus, aviva a tua obra. Louvado seja o nome dele. Aleluia. Nós temos que adorar o Senhor a todo instante, todo momento, como se fosse o último segundo da nossa vida. Bem? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje faltou algumas pessoas, aleluia, mas a presença de Deus, o Espírito Santo está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Como o diácono disse, a sua esposa está, com um bebê novo, acabou de nascer. Louvado seja o nome do Senhor, por isso está ausente. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele é fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar lendo 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Todos conhecem a passagem, né? Aleluia, hoje nós vamos estar falando dessa passagem em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. Lembrando aqui do Eliseu, do azeite, né? Aí está ali um vaso ali, mas que eu ouvi a Milena falar um dia que queria um vaso para dançar, né? E eu vendo esse vaso e comprei ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia. Quando fala de vaso, é muito maravilhoso essas passagens. Quando fala de vaso, do oleiro, louvado seja o nome do Senhor, o oleiro Jesus Cristo, aleluia, e nós somos o vaso, né? Louvado seja o nome do Senhor na mão do oleiro. Então, 2 Reis, capítulo 4. Tem o casal, né? Ele disse que ia trazer a esposa, né? Pela terceira vez já, né? Que ele vem, e ela pela primeira, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. A casa não é nossa, é do Senhor. Aleluia, do Pai Todo-Poderoso, e fique à vontade. Então, no livro de Reis, capítulo 4, fala: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse: Vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Entra e fecha a porta sobre si, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe diziam, traziam os vasos, e ela os enchiam. E sucedeu que cheios que faziam os vasos, foram os vasos, disse: seu filho, trazei-me ainda o vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: Vá, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Bem, até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra, essa passagem de Eliseu, a gente voltando um pouco sobre Eliseu, que foi um homem que estava ali no campo com seus bois, lavrando a terra. Tudo indica a palavra ali, ele morando ali com seus pais. Ele era um homem que arava a terra, o homem que cuidava das plantações, porque o homem que cuida do arado, das terras, ele prepara a terra para vir uma nova plantação. Então Eliseu era aquele que estava ali naquele momento, nem passava pela sua mente, pela sua cabeça,
o que estava sendo preparado para ele. Porque havia um profeta Elias, um grande profeta conhecido sobre todo Israel, um grande profeta que fazia descer fogo do céu, que fazia que não chovesse, e ali se cumpria pelo poder da tua palavra, porque Elias era um homem de autoridade, era um homem que buscava o Senhor com sinceridade, e Deus, quando ele profetizava, Deus derramava a bênção, Deus fechava o céu, Deus fazia descer fogo do céu, porque um homem de Deus havia ali naquele lugar. Então a palavra fala que daquele homem que fazia descer fogo do céu, aquele homem que profetizava, aquele homem que lutava contra as trevas, aquele homem que lutava contra os profetas de Baal, sendo ele profeta do Senhor, sendo ele que trazia, de todas as formas, trazia o povo de volta para Deus, porque o povo se havia esquecido do Senhor, o povo havia afastado do Senhor, porque ali havia um rei por nome de Acabe, abandonando os princípios, virando as costas para o Deus de Israel, e ali se juntando com aquela mulher por nome de Jezabel, por ele virar as costas para Deus, o Deus Todo-Poderoso. Agora ele tinha conhecimento que era o único Deus verdadeiro, ali o povo sendo desencaminhados a se esquecer, se afastar, e muitos ir para o lado oposto. Então a palavra fala que quando Elias ele pregava, ele falava de Deus, e se enfurecia o coração de Acabe, e principalmente de Jezabel, aquela mulher tomada por demônios, aquela mulher com o seu povo ali que adorava Baal, porque eles não criam, não acreditavam no Deus de Israel. Para eles era um Deus morto, um Deus invisível. Para eles tinha que adorar aqueles que eles poderiam ver, aqueles deuses de estátua, aqueles deuses a qual eles tinham nomes, e o mais forte deles, Baal, porque eles tinham como um Deus Todo-Poderoso, o Deus protetor, o Deus que aceitava sacrifício de humano, de criança, um sangue derramado para agradar o demônio, mas eles tendo ele como um Deus deles, e não aceitavam o Deus de Israel. Agora você imagina aquele homem ali só como profeta naquele lugar, tendo que trazer Deus para aquele povo e lutar contra aquela multidão que adorava Baal. Havia um homem sincero diante de montes de endemoniados, de montes que não tinham dó para matar, para sacrificar, exterminar, porque quando Jezabel deu a ordem para que matasse os profetas de Israel, e ali veio-se o extermínio, e ficando Elias ali, porque não poderia tocá-lo. E quando Elias diz: assim vive o Senhor, ele disse no período que não haveria chuva, porque ali fica 3 anos sem chuva, pelo poder da minha palavra, e não usando nem o nome do Deus Todo-Poderoso, mas sim a palavra dele. Ele profetizou, e Deus assim atendeu e fechou o céu, e chuva não desceu sobre aquele lugar durante este período de tempo que ele profetizou. E vendo esse povo ver essas maravilhas, esses milagres, porque para todos era para ser um milagre, e ele profetizou e algo aconteceu e o céu se fechou. Era para o povo se voltar para Deus. Esse é o Deus verdadeiro. Mas o povo estava com o coração fechado, e ela ali matando os profetas, chegando o momento de Elias até fugir da presença dela, mas Deus cuidava dele. Até que veio os feitos, que ele vence todos os profetas de Baal, matando os 400, e Deus descendo fogo do céu e queimando o holocausto, e ali sendo exterminado todos os profetas de Baal.
Perdão. Então, mas chega o momento do homem, da mulher de Deus nessa terra. Chegará o momento do homem ser tirado, da mulher ser tirada, assim como diz a palavra de Deus. Então o momento de Elias ali estava prestes a ser cumprido, ser terminado, ser concretizado. A palavra fala que Elias já sabia que ele ia ser levado, ser tirado daquele lugar. Aí Deus manda que ele vá até o homem chamado Eliseu, que estava ali com seus pais, com os bois ali cuidando, lavrando da terra. Até que ele chega e diz para ele o porquê que ele estava ali. Eliseu nem pensou duas vezes. A palavra fala que Eliseu matou os seus bois e o seguiu. Porque ele sabia, ele confiava, sabia que aquele era um homem de Deus. Aquele homem não estava ali à toa, porque se ele estava ali, porque Deus o enviou. Então Eliseu passou a ser preparado para ser o sucessor de Elias. Porque Elias dizia para ele: eu vou ser tomado, eu vou ser levado, e você vai ficar no meu lugar para levar a palavra do Senhor. Porque Deus nunca deixou o seu povo só. Deus, ele sempre cuidou e cuida. Quando Deus iria recolher um, Deus já estava com outro preparado para não deixar o seu povo órfão. Então Eliseu estava sendo preparado por Elias para ser, aleluia, o profeta após a sua ida. Então é interessante, quando Eliseu ele estava ali pregando, falando de Deus, falando do Deus de Israel, do Deus verdadeiro, e ele fazendo seus feitos pela mão do Senhor, ele apenas profetizava. A palavra fala que havia uma mulher que ela tinha passado por um período de tristeza, de sofrimento, de angústia, de preocupação, porque o seu marido era servo de Deus, era um homem justo, a qual um dia veio a falecer. E todos nós sabemos que um homem ou uma mulher, quando vem a falecer, é impossível um homem, é impossível a mulher vir a ser tirada dessa terra sem que deixe uma dívida. Não porque deixou, porque deu calote e não quis pagar, mas o tempo se fechou porque não sabemos o nosso dia, o nosso momento, o dia de ser levado, porque chegará o momento que Deus nos recolherá e as dívidas ficarão. Porque Deus, ele não vai esperar as dívidas ser pagas, porque a cada dia vem uma dívida atrás da outra. Então ele disse: o meu marido, teu servo, ele faleceu, e ele temia o Senhor. Veio os credores levar os meus filhos para serem escravos. Então, aquela mulher estava sofrendo por uma angústia e preocupação. Agora você imagina uma mãe ter que ver os seus filhos sendo ameaçados de ser levados, porque naquele tempo um credor lhe dava o direito de pegar os filhos e levar-lhe para serem escravos até que a dívida fosse paga. Agora você imagina uma mãe conviver, que com certeza a dívida não era pouca, uma mãe conviver seus filhos sabendo que seus filhos estavam sendo escravizados e por causa de uma dívida de seu esposo. Então aquela mulher foi buscar socorro no homem de Deus, a qual, quando Elias subiu ao céu, numa carruagem de fogo, aquele homem usando a capa de Elias e abrindo o rio Jordão e podendo passar, aquele mesmo homem que todos se prostraram e disse: verdadeiramente este é profeta. Aquele mesmo homem que quando ele subiu para Betel, a palavra fala aqui, 40 homens, e disse para ele, zombando, sobe, calvo. E ele amaldiçoando, e veio 2 ursas e matou os 40. Então, o que eu vejo aqui, eles dizendo sobe, calvo, porque eles viam que Elias tinha grande autoridade.
Um profeta que fazia descer fogo do céu e foi levado ao céu por uma carruagem de fogo. E ali o diabo, usando aquele jovem para atormentar Eliseu, tirar a paz de Eliseu, até mesmo trazer o desânimo de Eliseu, porque queria pegar o momento de fraqueza dele. Porque Eliseu ficou muito triste, porque quando Elias disse que ele iria ficar, não era para ir com ele, porque ele ia ser levado, e ele disse: eu não reto o pé de ti, onde tu for eu também irei. Agora você imagina conviver. O Eliseu, ele conviveu com Elias, a palavra fala que ele chamava ele de pai, e sabendo que ele não iria estar mais com ele ali. Imagina a tristeza de Eliseu vendo Elias subir e ele ficando, sabendo que ele não ia ter mais aquele homem para conversar com ele, para aconselhar, para o ensinar. Então o diabo usou aquele momento de fraqueza, de tristeza, para o atormentar, e dizendo: sobe calvo, sobe calvo. Aí que veio as ursas e os matou. Mas ali aqueles, antes que viram ele abrir o rio Jordão, se partir em duas bandas, disse: este verdadeiro é profeta. Porque ele ouviu e guardou a palavra do Senhor. Ele viu Elias ser levado na carruagem de fogo, mas ele acreditava que, se foi ensinado para ele, se Elias disse que o Espírito de Deus estaria sobre ele, ele acreditou que Deus iria fazer um milagre quando ele profetizasse. E este é o mesmo que esta mulher foi buscar socorro. Quem sabe você está, Deus sabe, quem sabe você está esquecido no campo, e você precisa de um socorro, e o socorro está em Deus, em Jesus Cristo, o profeta, o sacerdote, o Salvador, aquele que tem todo o poder e tem a solução nas tuas mãos. Então, quando você estiver necessitado, precisando de algo, busca socorro no Senhor, porque em nome de Jesus o milagre chegará na tua casa, na tua vida. Então esta mulher, quando ela disse: eu não tenho nada assim, um pouco de azeite, então um pouquinho ela tem. Deus, ele requer daquilo que você tem, daquilo que eu tenho, porque Deus nunca pode chegar em mim e você e não achar nada. Ele tem que achar uma gotinha, um pouquinho, porque quando nós irmos até Ele, Ele vai encher e vai fazer preencher aquilo que eu tenho, aquilo que você tem. Qual é a quantidade que eu tenho, que você tem de azeite neste momento? Porque quando Elias disse para ela, quando ela disse que não tinha nada a não ser um pouquinho, ele disse: vai e pede vasilhas, fecha a porta e pede um pouco. Então, enquanto seus filhos traziam vasilhas, aquele pouquinho ia rendendo e enchendo aquele azeite. E quanto mais eles traziam, mais iriam transportando, até que ela disse: traga mais, acabou, mãe. E aí o azeite parou. É do pouco Deus vai transformar em muito. É das vasilhas que Deus vai fazer encher. Enquanto tem vasilha, o azeite vai transbordar. Mas se não tiver vasilha, o azeite vai parar. E é o vaso que Deus tem encher, porque nós somos os vasos a qual Deus está buscando um pouquinho. Se a lamparina está apagando, tem um pouquinho, assim como aquela cadeia usada no interior. Se tem aquela brasinha, você sopra, ela acende. Se tem um pouquinho de azeite, Deus vai fazer render e vai transbordar o azeite. E a palavra fala que ela voltou a anunciar a Eliseu. E aí ele disse: vá, vende, paga a dívida e vivei do resto. Deus é aquele que não vai deixar envergonhado. Deus, ele não deixou aquela mulher envergonhada. Aquela mulher, ela buscou e achou a solução. Porque quando ela olhou, ela viu, ela lembrou daquele homem de Deus
Ela olhou não só que ele teria o poder de fazer isso, mas ela olhou que ele era um homem de Deus, a qual ele iria profetizar, ele ia orar a Deus e algo iria acontecer. Tamanha fé dessa mulher. Mas essa mulher não procurou Eliseu à toa, porque primeiro Deus falou no teu coração, porque quando você vai buscar a solução, Deus fala você lembrar, lembra-te e vai. E ela lembrou daquele homem de Deus. Então, muitos até zombavam de Eliseu, não acreditavam, porque Eliseu, ele tinha escola de profetas. Muitos até diziam: será que ele consegue igual Elias? Será que Deus vai usar ele como usou Elias? Elias foi um grande homem de Deus, porque fazia descer fogo do céu. Mas Eliseu, ele foi o escolhido ali no campo, a qual ele estava lavrando a terra, e ele não olhou para trás. A palavra fala: aquele que lança a mão do arado e volta atrás não é digno do Senhor. Então Eliseu, ele não voltou, ele seguiu e prosseguiu em frente. A palavra fala que Deus sempre estava cuidando de Eliseu. Sempre onde ele passava, tem aquela mulher do filho, aquela mulher sulamita. Tem aquela mulher com o seu esposo que diz: este homem passa aqui todas as vezes. E preparou um quartinho para ele, para que ele pudesse descansar. E Deus usou uma viúva para cuidar de Eliseu. E aquele casal, a qual não tinha filhos, que ele profetizou, e ela pôde ter um filho. Então há poder na minha boca e na tua boca de profetizar, e o milagre vai acontecer. Quem sabe alguém chega na tua casa, chega até você: está difícil, não está dando certo lá em casa, está faltando isso, a porta de emprego, ela está, parece cada dia só se fechando, tudo está dando errado, é no casamento, é filho comigo, eu com minha filha, é tudo que eu ando, está tudo se fechando, parece que o céu se fechou, está tudo travado, e a dívida está atrasada, e eu não tenho dinheiro para pagar, eu não tenho condição para resolver esse problema. Mas a palavra de Deus nos ensina: não há problema maior do que Deus. Deus é maior do que todos os problemas. Basta profetizar e dizer: vai dar tudo certo. Creia no Senhor Jesus e sua casa prosperará. Tudo dá certo, a dívida vai ser paga, tudo vai ser resolvido. Não há nada que esse Deus não possa resolver, apenas profetizar. Porque Deus gosta quando aquilo está impossível. Deus não gosta de entrar na causa pouca que eu e você possamos resolver. A causa pequena Deus deixa que Ele resolve, ela resolve. Mas quando a causa está grande, Ele fala: é agora que eu entro neste problema, porque o nome dEle vai ser glorificado, e Ele quer ver a alegria nos teus olhos, da solução que Ele fez. É por isso que entristece o coração de Deus. Deus, Ele tem ira quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, ao invés de colocar Deus em solução. Essa mulher, ela tinha motivo para reclamar, murmurar, abandonar tudo. Já que meus filhos vão ser escravos, eu vou sumir e desaparecer. Mas em vez disso, eu imagino até aquela mulher, a palavra não fala das idades de criança, largando as crianças: fica aí, vou fechar a porta para não sair, ou cuida dos menores aí, falando com os maiores. Eu estou indo ali, onde só vai, mas eu vou ali. Talvez nem falou, talvez falou, tem um homem de Deus, eu vou ver o que ele pode fazer. Quem sabe ela foi até Eliseu, ela nem pensou em azeite, ela nem pensou em Eliseu dar para ela dracmas, moedas, que era o dinheiro da época. Talvez, quem sabe essa mulher pensou: se ele é um homem de Deus, como eu creio, é um profeta do Senhor, ele vai orar. Ou quem sabe ele vai chegar aos credores, vai conversar, vai dialogar. Quem sabe os credores vão ouvir o homem de Deus e vai deixar os meus filhos. Quem sabe ela pensou assim.
ao invés de murmurar, de reclamar. Porque a Bíblia fala, Deus, Ele tem ira da murmuração. A Bíblia fala, não murmureis. Ao tempo que nós perdemos 5 minutos murmurando, é 5 minutos profetizando, vai dar certo na minha vida, vai acontecer, o milagre vai vir, este problema vai cair por terra, porque eu sei que acima das nuvens há um Deus todo-poderoso e Ele também está aqui. Então, ao invés de murmurar, de ficar de cabisbaixo, esmudecida, desanimar de tudo, não, ela foi atrás da solução. Em vez de falar, está vendo, seu pai morreu e deixou a dívida. Não, ela disse, eu sei que Deus tem uma solução. E o problema vai ser resolvido. Porque o problema na nossa vida nunca vai deixar de vir. Todo dia vai vir um problema atrás do outro. Mas todo dia Deus está ali para solucionar o problema. Talvez Deus não vai tirar o problema, mas Ele vai entrar conosco no problema. Deus não vai nos tirar da luta, mas Ele vai entrar conosco nesta luta. Porque é com luta que a vitória vem. Não existe vitória sem luta. Porque quando tudo está dando certo na nossa vida, é dinheiro, é porta aberta, é vizinho deixando a gente em paz, é família deixando a gente em paz. Quando a gente vê como se a gente já estivesse lá no céu, tem algo errado. A nossa vida é com luta, é com dificuldade, é os problemas. Porque se não tiver problema, estamos agradando o diabo. Mas a partir do momento que o problema está vindo, a luta está vindo, estamos incomodando o inferno. Então a luta vem, mas a solução vai vir. E quando nós colocamos Deus diante do problema e crendo que Ele pode resolver, o milagre acontece. Porque essa mulher, ela foi, e o problema dela foi resolvido. Ela disse, eu tenho um pouquinho de azeite, não muito. Primeiro disse que não tinha nada, mas Eliseu, como se dissesse para ela, você tem tudo, porque não é pela quantidade que você tem, é pelo poder que Deus tem, não é pelo azeite que está naquela vasilha, é pelo poder e o milagre que Deus pode fazer. Assim como Jesus transformou os 5 pães e os 5 peixinhos, multidões e milhares, que pôde alimentar mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Se cada homem ali tivesse uma esposa, seria mais de 10.000, mas como tem solteiros e crianças, pode se alimentar e o milagre aconteceu. Às vezes está difícil, às vezes a luta está grande, às vezes o dinheiro do pagamento não deu para pagar as contas, às vezes está atrasando, está vindo juro, mas não desanime e ora ao Senhor, vai dar certo. Se não deu certo esse mês, no próximo vai dar. Porque Deus, Ele sempre entra com a solução. Ele sempre vai entrar com a solução. Às vezes o arroz acabou, está sem a carne, Deus vai enviar alguém para abençoar. Às vezes não tem o leite, mas vai vir. Às vezes apareceu um dinheiro de um lado do outro. Uma coisa vai acontecer. A palavra fala, não ficais ansiosos. Por isso que Deus abomina a murmuração. Deus, Ele agrada daquele que tem fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Porque Ele tem a solução para tudo. Ele sempre vai entrar no problema. Ele sempre vai estar ali. A palavra fala, por isso que Jesus diz no livro de Mateus capítulo 6, não ficais ansiosos pelo dia de amanhã, olhais para os passarinhos que não plantam, não colhem, não ceifam, não juntam celeiros, e Deus não as alimenta, não valem mais vós do que elas. Então os passarinhos, eles não plantam, a palavra fala que eles não colhem e nem ajuntam em celeiro, e Deus nos alimenta. E a palavra ainda fala, olha para você ver, os passarinhos não têm pecado, os passarinhos não aborrecem a Deus, os passarinhos não aborrecem ninguém, só traz alegria com o teu canto, e tanto que muitos querem pegar para aprender, para ter em casa. Mas mesmo assim a palavra fala, mais vale vós do que elas. Nós somos mais valiosos do que os passarinhos para Deus. E Deus cuida. Não vamos colocar o problema acima de Deus, mas sim Deus acima do problema.
Se está difícil, crê no Senhor. Estava difícil para ela, ela acreditou no Senhor e tudo se tornou vitória na vida dela, porque nós sabemos que o azeite era de grande valor naquela época. O azeite era valioso. Creio eu que a pessoa poderia ter até cuidado para ter um azeite em casa, para não ser saqueado. Porque quando a pessoa tinha um azeite, ele era considerado rico. Porque quando Eliseu disse: pega o azeite, vai e vende, paga a tua dívida e vivei do resto. Então ele era uma mulher viúva que não tinha marido. Uma mulher viúva naquela época já era discriminada, já era abandonada, já era desprezada, era roubada, era perseguida, porque as mulheres viúvas elas já passavam a ter não valor na sociedade naquela época. Então a mulher viúva ela sofria muito. Quando perdia o seu esposo, ela perdeu tudo, até os seus bens chegava até perder. Jesus disse isso dos aproveitadores. Quando aquele se dizia o homem de Deus, sumo sacerdote Caifás, todos ali sacerdotes naquele tempo, quando se dizia ser homem de Deus, criticando a Jesus, criticando a palavra que Jesus pregava, e se dizia ser altos homens de Deus, Jesus os repreendia: vós hipócritas, que saqueiam as viúvas. Porque os sacerdotes eles tiravam das viúvas, aproveitando da fraqueza da viúva. É por isso que a palavra fala dos diáconos: cuidai das viúvas. E Deus sempre cuidou das viúvas. Deus nunca desamparou a viúva. Aquela viúva que deu a moeda, a palavra fala que ela deu tudo que tinha. Jesus ele estava naquele momento não para ver todos que depositavam dinheiro, moeda naquele gasofilaço. Jesus estava naquele momento para aquela mulher que não sabia. Porque quando ela pegou tudo que tinha, a única moeda, ela levou. Ela não sabia que lá ia estar o Deus Todo-Poderoso. Quando muitos com certeza criticavam, porque para Jesus falar algo, houve-se algo. Eu acredito que muitos diziam o que ela deu, talvez se engrandecendo, talvez se exaltando. Eu coloquei tanto, e ela colocou só aquilo ali, e Jesus disse: todos que depositaram, esta foi a maior oferta. Ela deu tudo que tinha, porque Jesus não estava olhando, não era aquilo que caiu lá dentro. É só crer nesse Deus, que Ele tem a solução para tudo. Só Ele pode resolver o nosso problema. Então ela acreditou. Aquela mulher com seu esposo não tinha filho. Ele profetizou: vai ter filho. E veio o filho. O filho morreu. Ah, Senhor. Ela não saiu reclamando. Interessante que ela viu seu filho falecido e seu esposo no campo. Ela poderia dizer: meu filho faleceu, saí gritando. Quando perguntava: como estás? Estás bem. Sempre que perguntava, a palavra fala: está bem. Quando ela passou pelo seu esposo, disse para ele que estava bem. Ela não disse: nosso filho morreu. Não, ela parou, ela seguiu. Foi até o homem de Deus, sem murmurar, sem reclamar: Senhor, o filho que o Senhor profetizou e Deus nos deu, ele faleceu. Mas Eliseu foi lá e o menino ressuscitou pelo poder da palavra de Deus. Então Deus tem sempre a solução. Ele vai sempre resolver o nosso problema, que seja segundo a tua vontade. A não ser que Deus vai ver que aquilo não é bom para mim e para você. Aí sim, nem tudo Deus vai entregar, porque tudo vai ser passado pela análise. Deus ele vai analisar se o carro é bom para mim, se eu vou manter a presença dele. Se o carro vai me tirar da presença dele, vai me levar para o mundo, Deus ele não vai me dar o carro. Deus ele vai analisar. Por isso que nós temos que pedir, saber orar: Senhor, eu preciso disso, mas que seja conforme a tua vontade.
Porque somos vasos na mão do oleiro. E o pouquinho de azeite que nós tivermos, procuramos o Senhor, buscamos o Senhor, buscamos o investimento, Deus vai encher o vaso e vai transbordar. Porque aqui fala do vaso, as vasilhas, e essas vasilhas hoje sou eu e você. Como está a vasilha? Está vazia ou tem um pouquinho? Se tiver um pouquinho, Deus vai encher e vai transbordar, e a glória do Senhor vai transbordar na minha e na tua vida, porque somos vasos do Senhor. Aleluia. Como eu disse, o vaso é lindo. O vaso que é fabricado pelo oleiro, eu estou falando do vaso, irmãos, aquele vaso de barro. Quando a gente vê um vaso daquele, a gente vai à lembrança de Jesus, do oleiro. Então, e é isso que Deus tem nos chamado, como um vaso na mão do oleiro. Porque Deus, ele não remenda o vaso, ele quebra e faz um vaso novo, um vaso transbordante. Louvado seja o nome do Senhor. Até que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja Deus. Se tiver alguém que ouviu essa palavra, que quer voltar